empatado el juego. E aí, Tiagão, você tem gostado da organização do time? Eu sei que você não tem gostado e das coletivas do Turco. Tenho gostado de nada, para ser sincero, viu, Everton? O trabalho do Turco tem que ter coragem para falar. Né? O trabalho do Turco nesse momento não é dos melhores, não. E aí eu contesto com frequência aqui o trabalho que é feito por ele hoje no Atlético e também nunca tinha contestado uma coletiva. Mas acho que ele tem que ser mais contundente, explicar melhor o que acontece ali no dia a dia, o que acontece dentro do esquema tático que ele pensa no Atlético. Porque, por mais que o Galo tenha vencido esses 2 jogos contra o Flamengo, venceu no Campeonato Brasileiro e venceu também pela Copa do Brasil, o Atlético precisa de mais bola, cara. Nesses 2 jogos o Atlético foi bem. Só que depois disso, caiu e caiu bastante. Então, assim, é uma cobrança que eu faço ao Turco. Não gostei do jogo contra o São Paulo, em que pese as questões que a gente falou sobre a arbitragem aqui ontem. O Atlético precisa jogar muito mais bola. O Atlético precisa mostrar muito mais com o elenco que tem. Já falaram aqui que era a minha expectativa, mas eu acho que todo mundo espera um pouco mais desse Atlético e desses jogadores que o Atlético tem à disposição hoje. Eu sou que sempre falo sobre essa questão da expectativa, porque o que acontece dentro de campo não tem nada absolutamente ligado com o que você cria de expectativa aqui fora. Eu mesmo falo muito disso. Mas você não acha que está rolando um excesso de desculpas para explicar um Atlético que ainda não encanta? Está brigando lá em cima, mas clubes com elencos mais limitados, com elencos piores, com elencos mais baratos, também todo mundo está brigando lá em cima também. Internacional, Atlético Paranaense, e aí? Então, nas 2 partidas contra o Flamengo, eu achei que o Turco tinha achado uma maneira de jogar, mas eu acho que foi pela empolgação, por tudo que estava envolvido em cima daqueles jogos contra o Flamengo. O Atlético venceu por 2-0 no Campeonato Brasileiro, depois 2-1 na Copa do Brasil. Acho que tudo isso envolveu bastante e eu tinha gostado daquele ali. Então, eu aqui fui o cara que passei muito pano para o Turco, principalmente naquela sequência ali de jogos. Mas o jogo contra o São Paulo, ele realmente me deixou bem preocupado com o que o Atlético pode entregar. Principalmente tendo já o Zaratio, tendo o Nacho, e esses 2 jogadores não terem funcionado para fazer o Atlético chegar ao gol do São Paulo, criar oportunidades. O jogo contra o São Paulo me assustou muito pelo fato do Atlético só ter criado 2 oportunidades de gols no primeiro tempo. Isso é muito pouco para aquilo que a gente vinha acompanhando da equipe do Atlético nos outros jogos e também na temporada passada. E para piorar, ainda quando tinha o Sampaoli, já na formação desse time, né, que é esse time que está hoje, assustava bastante os adversários, criando múltiplas situações de gols. Então, realmente, nesses últimos jogos, eu vou ter que concordar com o Thiago, algo que não acontece aqui desde o dia que a gente inaugurou o programa. É a primeira vez. Passou pano aqui, e agora não. Então, e agora outra coisa, sobre as coletivas, eu tenho visto que ele é muito direto e superficial. E às vezes isso, para a gente analisar o que acontece na partida, é muito pouco. Agora, para sentar com ele em um boteco, eu tenho certeza que o Turco vai ser uma das melhores pessoas do mundo para sentar e bater um papo e tomar uma cerveja. 2 coisas que eu queria ver com você. A primeira delas, sobre a questão da pressão, essa briguinha de diretorias, as declarações do Gabriel e depois do Marcos Braz, enfim, a saída do Atlético para o Rio amanhã e tal, é a primeira coisa que eu queria te falar. E a segunda, se o Turco chamasse José Moreira e fosse aqui, não nada a ver com o Zezé Moreira, é porque é o nome que veio na cabeça agora. Você acha que a paciência estaria menor? Tem uma paciência um pouco maior, porque o cara é bonachão, todo mundo gosta dele, é bom de vestiário, é um cara agradável, meio que super nani dentro do clube. O que você pensa das 2 coisas? Everton, ele fala buenos dias de manhã. Isso já é uma vantagem para ele. Ele consegue se manter no cargo por alguns jogos mais, só de falar outra língua. Você está derrubando ele por alguns jogos mais? Assim, até jogador mesmo acontece isso. Eu lembro que o Cruzeiro teve uma fase com alguns jogadores, Sanches Minho, Matias Pisano. Céu. Como eles falavam buenos dias, já tinha uma aceitação maior naquela época. Enfim, Everton, fato que o Atlético precisa mostrar mais. O jogo contra o Flamengo, os jogos contra o Flamengo, tinha aquela questão motivacional pela rivalidade contra o Flamengo, pelo ambiente que foi criado, pela torcida, que naqueles jogos, a torcida do Atlético foi impressionante naqueles jogos contra o Flamengo. Então, ali tinha um grau motivacional. Em partidas que não tinha isso, até falei anteriormente em outros programas, eu quero ver o Atlético com os jogadores presentes, a maior parte presente. Eu vi o Atlético com a maior parte presente e não mostrou muita coisa. Então, se o São Paulo está fechado, precisa criar alternativas dentro do jogo
para entrar na defesa do São Paulo. Não ficar naquela obviedade que o Atlético está em algumas partidas. Contra o Flamengo, quarta-feira, vai receber uma pressão gigantesca. É um jogo grande, de duas grandes equipes, dois times que têm jogadores decisivos, mas o Atlético sabe que vai receber uma pressão gigantesca. E aí, a inteligência. E aí também entra o trabalho do Turco. Precisa mostrar mais, principalmente no jogo de quarta. É um time experiente, né, Valuzão? Time experiente, time de jogadores rodados e tal. O Mineirão, o Maracanã, obviamente, lotado. Esse clima que foi criado antes do jogo, que eu acho até que Passou do ponto, todo né? clássico é um jogo de alto risco. Né? A polícia entende que, principalmente quando há rivalidade, torna-se de fato um jogo de alto risco. Mas você não acha que perderam a mão, ô Valu? Perderam a mão nas provocações, se preocuparam demais com coisas extracampo e que não cabia algo do tamanho. Aí é nota pra lá, é dossiê pra cá. Eu me incomodo demais com essas coisas, sabe? Eu acho que deram não é uma motivação, mas acho que se preocuparam demais com o extracampo. Tomara que dentro de campo o Atlético responda, mas o extracampo passou do limite. São dois elencos que venceram, né? O Flamengo em 2019, o Atlético ano passado. Então, o famoso choque de elencos cascudos, né? E perderam a mão sim, Everton. Principalmente nessa história, eu particularmente, né? Acho que se perdeu tempo com algumas bobagens, igual aí a opinião do Thiago Valu, não vejo mal em falar naquilo que o Gabigol falou de lá vai ser um inferno, enfim, porque a gente voltando um pouquinho no tempo, né? Em 2013, quando o Atlético venceu a Libertadores, havia praticamente uma espécie de mantra de caiu no horto, está morto. Então, eu acho que é do mesmo quilate coisas que não fazem mal ao futebol. Mas, enfim, estamos em outro tempo, em outra época e o pessoal realmente pegou isso de uma forma. Então, o Atlético tem resolvido ali as suas questões defensivas, mas realmente, um time que suspendeu mais de 30 bolas contra o São Paulo na área. Um São Paulo que tinha 12 desfalques. É a questão agora de falta de ideias, como já disseram tanto o Elton quanto o Luciano também, para um time que, contra o São Paulo, só não tinha o Keno. Tá certo que o Zaracho voltando de lesão, o Ademir ainda não estava nas condições ideais, mas o Atlético... Tinha o Arana também, né? Isso, poupado, né? Mas tinha o Rubens que... Poxa... E fez uma ótima partida, tem que se falar. Contra o São Paulo, o Rubens fez uma ótima partida. Sim, Pois então... mas o time como um todo... Só para numerar. Acho que consertou-se ali a parte de trás depois daquela partida contra o Fluminense e agora é alternativas, porque um time que tem todas essas opções, eu entendo que deveria levantar menos a bola na área. Né? Igor Rabelo titular. Desculpa, mas você viu primeiro aqui, né? Eu tô cantando essa pedra e a faz tempo. O Everton... Tá. Ô, gente, em linhas gerais, o Igor Rabelo é mais jogador do que o Nathan Silva. Concordo. Em linhas gerais, ele é mais jogador. Eu acho assim Teve que encaixe, é ano óbvio, passado, óbvio que eu Alonso, sei, mas- é óbvio que eu imagino, eu não sei. Eu imagino que o Turco, principalmente agora com a chegada desses jogadores aí, a rotação vai acontecer com exaustão. Até porque se ele faz, ele tem qualidade para fazer, ele poupa o jogador fisicamente, mas bola por bola, eu sempre achei o Igor Rabelo mais zagueiro do que o Nathan Silva. Mas se ele falha amanhã, aí é normal. Você fica com medo de falar aqui o que você pensa, porque ali na frente você pode ficar exposto por uma falha do zagueiro, ou você elogia um treinador ou critica, e ali na frente a coisa acontece exatamente diferente do que você previu. E aí você vai ficar preocupado com isso, e por isso você não vai emitir opinião. Eu acho o Igor Rabelo mais zagueiro do que o Nathan Silva, e ponto. O Nathan Silva, sempre quando a coisa apertou, ele pipocou. Ele entregou. Teve um encaixe com o Não tem Alonso. desrespeito nisso, não. De uma forma geral, teve um encaixe Nathan Silva e Alonso no ano passado. Aquele jogo contra o Palmeiras ficou simbólico, de fato. Não foi bem no jogo contra o Flamengo pela Supercopa do Brasil, Nathan Silva, inclusive aquele lance no início da partida que poderia ter complicado o jogo completamente. Mas hoje, o Igor Rabelo é mais jogador, mesmo não tendo muitas partidas na temporada do Igor Rabelo. Mas é mais completo que o Nathan Silva. Muito bom. E futebol é momento, muitas vezes, ou na maioria das vezes. Então, eu acho que deveria ser, hoje, né? o Igor Rabelo ao lado do Alonso na Vamos zaga. voltar a falar do jogo também.